Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que bom te encontrar aqui novamente. Nós estamos estudando a Bíblia, né? Todo dia aqui nesse canal, de 6 horas da manhã, tem estudo novo. Você que é um seguidor que acompanha, sabe disso, né? E eu quero agradecer você que tem nos acompanhado diariamente aqui. Nós temos falado já sobre, há alguns dias estamos falando sobre a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Nessa fase final, Paulo está falando das ofertas que ele recebeu da igreja de Filipos, da contribuição. Ele está falando sobre esse assunto e nós estamos compartilhando aqui com você nesse estudo expositivo, versículo por versículo, da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos aqui então no versículo 18 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Paulo está falando sobre a obra missionária, a necessidade de ser feita em parceria. Paulo está falando agora da responsabilidade do missionário para com a igreja local. Paulo vem falando sobre as ofertas. No verso 18 do capítulo 4, Paulo vai dizendo: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está trazendo aqui para esses irmãos a visão da oferta como um culto ao Senhor, a oferta como algo apresentado a Deus. Paulo diz que aquela oferta, antes de chegar em suas mãos, já tinha subido como aroma agradável ao Senhor. Paulo recebe aquela oferta com muita reverência, com muito cuidado, sabendo que aquilo foi um sacrifício, foi um culto ao Senhor. Falamos que esse sacrifício, o sacrifício não é apresentado a pessoas, é apresentado a Deus. Então o ato da contribuição, o ato da oferta, da cooperação daqueles irmãos, chega diante do apóstolo Paulo como algo que foi feito para o Senhor. E chega diante do Senhor como um sacrifício. As nossas ofertas, elas são também como sacrifício de louvor e adoração ao Senhor. Nós temos observado isso. O Wisby, ele comentando sobre o significado espiritual da oferta enviada pela igreja de Filipos, ele diz que Paulo faz 3 comparações. Primeiro, Paulo compara a uma árvore brotando, né? Paulo usa a expressão renovando, fala de renovar. Aqui nessa palavra, no seu original, está se referindo a uma flor se abrindo ou uma árvore brotando, florescendo. A gente sabe que na nossa vida espiritual muitas vezes nós enfrentamos invernos espirituais, mas a primavera ela vem e quando ela chega ela traz as bênçãos e a vida se renova, e é essa a expressão que Paulo está usando aqui. O Wisby ainda diz que Paulo compara as ofertas ao investimento, né? No capítulo 4 nós falamos aqui do versículo 14 até o 17, que foi um investimento por parte dos irmãos, e esse investimento era mais lucrativo para a igreja que associou-se a ele, a igreja que associou a Paulo. Nesse acordo, o que acontecia? A igreja dava as riquezas materiais para Paulo e recebia riquezas espirituais do Senhor, ou seja, elas sustentavam Paulo e recebiam as bênçãos do Senhor. Lembrando que essas bênçãos do Senhor, elas têm valores eternos, não é algo que realmente muito precioso, e é isso que Paulo destaca aqui. E outra coisa, é Deus quem cuida da contabilidade das nossas ofertas, não é? Deus cuida e Deus nunca, jamais sonega dividendos espirituais. Paulo também compara, o Wisby, né, diz que Paulo a compara a um sacrifício, no versículo 18, sacrifício espiritual, colocando no altar para a glória de Deus. Essa é a forma com que o Warren Wisby compara aqui o significado dessa oferta da igreja de Filipos ao ministério do apóstolo Paulo. Algo realmente muito precioso de nós observarmos. Paulo descreve aqui, colocando isso com uma ótica espiritual. A nossa oferta, a nossa cooperação, a nossa contribuição para com a obra missionária precisa ser feita entendendo essa perspectiva aqui. Nós fazemos isso para o Senhor é fiel,
nós fazemos isso como um sacrifício e o Senhor retribui, o Senhor abençoa, o Senhor não nos deixa, Ele não nos deve nada, mas pela graça e pela misericórdia dEle, Ele abençoa, Ele multiplica naqueles que têm essa visão, esse propósito de ofertar, não é de contribuir. Mas não é aqueles que fazem querendo barganha com Deus, negócio com Deus, achando que vão fazer uma troca. Você vai ofertar e Deus vai te dar tantas coisas. E a gente vê muito isso, não é? Você já deve ter visto campanhas assim na televisão, na internet, já deve ter visto muitos desses falsos líderes religiosos que se colocam como pregadores, como servos de Deus, dizendo, você vai dar e Deus vai te dar 100 vezes mais, Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Deus realmente é fiel em nos abençoar, mas o propósito do nosso coração deve ser a adoração, a render um culto de louvor ao Senhor. Esse precisa ser o nosso propósito. Pensa nisso. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Eu volto numa próxima ocasião, se assim o Senhor nos permitir.